Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Depois de mais um dia de notícias, né? Notícias que nos deixam preocupados, notícia que muitos concluem que a sua esperança está finda, mas o de certo de toda essa situação é que Deus tem o controle, está no controle. E o que essa situação toda do coronavírus, essa crise toda, ela nos traz também um ensinamento, porque em períodos de crise, o Senhor, Ele aproveita todas essas oportunidades de crise para nos ensinar alguma coisa. E eu gostaria, nessa noite, nesse final de domingo, refletir com você a respeito de uma crise, de um personagem da Bíblia que passou por uma crise tremendamente dura, passou por uma prova bastante difícil, onde, se nós formos comparar aos dias de hoje, muito se assemelha, porque a desesperança, a perda, a angústia, tudo isso misturado. E esse personagem sobre o qual nós vamos refletir um pouquinho hoje é Jó. E eu gostaria de ler com vocês só o início do livro. O texto de Jó é um texto bastante conhecido. E eu vou ler. O texto diz assim: havia um homem da terra de Uz, Jó capítulo 1, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era o maior de todos no Oriente. Iam seus filhos a casa um dos outros e banqueteavam-os, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E respondeu Satanás ao Senhor: teme a Jó a Deus em vão? Acaso tu não tens protegido todos os lados a ele, a sua casa e tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaste na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no seu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro de Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-lhe a notícia. Estando ele ainda falando, veio o outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os seus servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio o outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda falando, veio o outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre eles e eles morreram. Só eu escapei para trazer a notícia.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu falta a Deus. Em outro dia vieram os filhos de Deus, apresentaram-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre ele apresentar-se. E disse o Senhor: De onde vens? E respondeu: De rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E ele ainda conserva sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. E respondeu Satanás: Pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará. E disse o Senhor a Satanás: Pois bem, ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se rapar, assentou-se no meio das cinzas. E sua mulher lhe disse: Ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a teu Deus e morre. E respondeu-lhe Jó: Como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos mal? Em tudo isso não pecou Jó em seus lábios. Olhando para esse texto, analisando esse texto profundamente, nós vemos alguém que foi provado nas suas finanças, nos seus bens, os seus filhos perderam os seus filhos e, acima de tudo, a sua saúde também foi atingida. Então, se nós formos fazer um paralelo para os dias de hoje, nós estamos vendo um quadro que se assemelha muito, um quadro de crise, um quadro de dor, um quadro de desesperança, um quadro de angústia. Mas nas duas fases, na fase que foi permitido tocar nos seus bens, na vida dos seus filhos, Jó não pecou. Na fase que foi atingida a sua saúde, Jó também não pecou, se manteve íntegro. Então observa-se que é possível se manter íntegro no meio da crise. Mas o interessante no meio da crise é que Deus, embora as circunstâncias sejam totalmente desfavoráveis, Deus nos dá condições de passar por essa crise. Embora as esperanças estejam perdidas, as esperanças estejam, digamos assim, cessando, e a dor é tanta, a angústia é tanta, que você começa a refletir e a pensar aonde isso vai dar. E nós vemos uma citação aqui do texto que fala sobre a mulher de Jó, né? Alguns estudiosos questionam qual o motivo dessa frase que ela falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Alguns estudiosos defendem que a angústia e o sofrimento era tão grande, e eu concordo com essa análise, porque Jó perdeu todas as coisas, perdeu bens, perdeu fazendas, perdeu gado, perdeu propriedades, e na verdade o que ficou foi justamente a sua esposa. Então você começa a analisar que essa esposa tinha algo de bom, mas o interessante é a angústia que ela estava vendo, o sofrimento de Jó tão grande, que uma tradução dessa palavra dela para alguns estudiosos significa: Jó, acerta as contas com seu Deus e morre, porque já deu. Eu não aguento mais ver você sofrendo desse jeito. E o interessante o início do texto diz que Satanás estava passeando, de rodear a terra e passear por ela. Esse texto essa citação faz um paralelo àquilo que os reis faziam, passeando pelo seu reino, observando o seu reino. Tem muitas histórias do povo de Israel
que tratam justamente disso. O rei se disfarçava e ele passeava pelo reino para saber como andavam as coisas. E nós não podemos esquecer que lá no Éden, Adão deu o domínio do reino a Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo, então ele estava passeando pela terra como príncipe em função do pecado do homem, e ele tinha o direito de estar ali. E o interessante é que, mesmo ele tendo o direito de estar ali, foi dada a permissão de Deus para que ele provasse Jó. Então, nós precisamos entender que, embora essa circunstância do coronavírus seja uma circunstância aterradora, Deus tem o controle de todas as coisas. E na sequência do texto, nós podemos ver que os amigos de Jó vieram condoer-se com ele, mas os amigos de Jó, na primeira parte, fizeram algo fantástico. Chegaram, tiveram compaixão, estavam junto com ele e ficaram quietos. Depois eles danaram a falar e praticamente estragaram tudo. Mas o que eu gostaria que você compreendesse desse texto e dessa situação de Jó é que nesse momento de crise é um momento onde você reflete sobre as coisas da sua vida, reflete sobre Deus, reflete sobre todas essas circunstâncias, porque nós vemos a sequência do livro, nós vemos uma série de manifestações, cada um dando a sua palavra, cada um dando a sua opinião, e Deus só vai se manifestar no final de tudo. E Deus, quando se manifesta, Ele não responde às inquietações, Ele não responde às perguntas, mas Ele manifesta com a sua presença, e a sua presença é suficiente. A manifestação da presença de Deus é suficiente para calar todas as nossas dores, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dificuldades. Hoje nós olhamos para essa situação do coronavírus e ficamos querendo entender o que está se processando, como pode isso, como pode estar acontecendo todas essas coisas. Eu tiro desse texto algumas coisas que podem ser aplicadas para a igreja no dia de hoje. A igreja hoje está precisando fazer a parte inicial desses amigos de Jó, ir junto às pessoas e consolá-las, mas consolá-las com a sua presença. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, como é que a igreja vai consolar alguém nos dias de hoje que não está podendo sair, mas você tem telefone, você tem rede social, você tem internet no seu celular, você pode se comunicar com as pessoas de várias maneiras. E este isolamento, em algumas pessoas, está, além da desesperança, está provocando depressão, sentimento de tristeza, sentimento de abandono. E é justamente essa hora que a igreja pode estender as suas mãos. Eu disse no vídeo de 2 dias atrás que a igreja precisava ampliar as estacas da tenda, ou seja, mesmo não podendo sair, mesmo não podendo ir, você pode alcançar aqueles que estão precisando de um auxílio espiritual, de uma palavra de conforto, através dos incrementos da tecnologia que estão ao seu favor. Hoje as igrejas estão fazendo o culto online, e você online pode falar com as pessoas, pode transmitir isso que os amigos de Jó fizeram, na parte boa, ou seja, eles se condoeram, eles tiveram compaixão, eles estiveram juntos. Mas o que eu gostaria de deixar para você na noite de hoje é simplesmente um momento de crise nos faz compreender quem é Deus, nos provoca nos achegarmos a Deus para que nós possamos entender mais de Deus e compreender mais de Deus. O interessante é que lá no finalzinho, no capítulo 42, no versículo 5, Jó expressa, digamos assim, toda a grandeza da sua prova. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Ou seja, ele está refletindo exatamente aquilo que diz lá na frente em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Jó está dizendo, eu te conhecia na teoria, mas agora eu te vejo através da revelação que tu tens dado a mim, a revelação da sua presença, a revelação do seu amor, a revelação de quem tu és. Então,
Quando nós estamos olhando agora para esta situação de crise, nós precisamos focar os nossos olhos para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor há de se revelar, há de revelar os propósitos mais profundos que há por trás de toda essa situação. Agora, quando nós estamos no meio da crise, nós não conseguimos entender. Mas Jó, depois que passou toda essa crise, ele conseguiu enxergar Deus. Então eu espero no Senhor que você tire os olhos da sua crise e comece a olhar para o Senhor, porque o Senhor vai se revelar e vai revelar os propósitos dele em tudo isso. Hoje as igrejas estão fechadas, mas as igrejas podem estender as suas mãos através dos seus membros para confortar, para consolar, para levar uma palavra de alento, também para se manifestar fisicamente, porque, como eu disse há 2 dias atrás, tem muitas pessoas precisando de auxílio, tem muitas pessoas que não têm condição de se manter nesses dias, e é no meio da crise que a gente mostra quem a gente é. No meio da crise, Jó passou a conhecer e foi-lhe revelado quem era o Senhor. Então eu espero que o Espírito do Senhor fale profundamente ao seu coração, que você deixe este Senhor se revelar para você, porque Ele lhe ama e Ele diz que Ele também se manifestará, Ele se revelará e Ele mostrará o seu amor como também o Pai. E eu espero que o Espírito Santo do Senhor fale no profundo do seu coração e traga este conforto e esta revelação, a mesma que trouxe a Jó, traga para você no dia de hoje. E que o Espírito fale melhor ao seu coração. Tenha uma noite de paz, você e todos os seus familiares. Que o Senhor vos abençoe profundamente. Amém.